Edilson Pereira de Carvalho era árbitro da FIFA e chegou a apitar os 2 duelos das semifinais da Copa Libertadores de 2000 entre Corinthians e Palmeiras. Tinha o hábito de rezar no centro do campo antes de cada partida, levando ao alto seus cartões vermelho e amarelo com a frase "Deus é fiel". Jogo após jogo, ele havia construído uma reputação de bom juiz. Sonhava com a Copa do Mundo. Qual não foi, então, a surpresa do espectador de futebol quando viu, pela TV, Pereira saindo algemado de sua casa em Jacareí, no Vale do Paraíba, São Paulo, e sendo colocado por policiais dentro de um camburão, exibida para todo o país naquele sábado, 24 de setembro de 2005, a cena mostrou o experiente árbitro no centro de um dos maiores escândalos de manipulação de resultados do futebol nacional. Batizado de máfia do apito, o esquema revelado pela revista Veja levou também à detenção do empresário Najib Fayad, acusado de ser um dos mentores. Segundo as investigações, jogos dos campeonatos brasileiro e paulista haviam sido manipulados pelo grupo. "Vou marcar falta no meio de campo e se o cara reclamar, boto pra fora", disse Pereira em conversa telefônica com Fayad gravada pela polícia. O juiz foi acusado de receber dinheiro para manipular partidas a pedido de Fayad, que, assim, apostava no resultado. Devido ao escândalo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, mandou anular e remarcar todos os 11 jogos apitados por Edilson no Campeonato Brasileiro de 2005, o que alterou a classificação do torneio. Edilson e o árbitro Paulo Danelon, também envolvido no esquema, foram banidos do futebol e processados criminalmente, assim como Fayad. Mas ninguém chegou a ser condenado, já que as fraudes esportivas só seriam tipificadas como crime em 2010. Teias de corrupção para forçar resultados no futebol são algo recorrente no Brasil e no mundo. Em 2013, por exemplo, autoridades na Europa revelaram uma rede criminosa que teria manipulado 680 partidas em mais de 30 países. Casos como esses levam o amante desse esporte a se fazer as mesmas perguntas que surgem agora, quando um grande esquema de manipulação de resultados, envolvendo diversos jogadores, está vindo à tona. Afinal, é possível confiar no futebol? Ou estamos todos torcendo por nossos times em partidas compradas previamente por apostadores? Também iremos falar sobre o maior caso de corrupção da história da FIFA, Federação Internacional de Futebol. Foi o início do fim do reinado de Ricardo Teixeira, que entre 1989 e 2012 comandou a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e foi o homem mais poderoso do futebol nacional. Foi Teixeira quem ampliou o alcance da seleção brasileira como negócio global, através de oportunidades vantajosas de amistosos e com um dos maiores contratos de fornecimento de material esportivo da história. Em 2019, a FIFA decidiu pelo banimento de Ricardo Teixeira do futebol. Segundo investigação interna, o ex-cartola recebeu 32,3 milhões de reais em propinas pelos contratos de transmissão da Libertadores, Copa América e Copa do Brasil. Conheço os escândalos que levaram à derrocada Teixeira. O maior escândalo de corrupção do futebol internacional atingiu Ricardo Teixeira, mas não o fulminou de imediato. Toda a história começou com a escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, na Rússia e Catar, respectivamente. A FIFA vinha sendo assolada por diversas denúncias de corrupção que começaram com contratos fraudulentos com a ISL, empresa de marketing esportivo que comprou os direitos de transmissão das Copas de 2002 e 2006, cujos relatórios indicando ilegalidades foram revelados pela Justiça Suíça apenas em 2012. Diante da repercussão negativa, a própria FIFA resolveu criar um comitê de ética e um comitê de investigação para apurar as escolhas das Copas no Catar e Rússia. Quem ficaria encarregado das investigações seria um ex-promotor da cidade de Nova York, Michael Garcia, que descobriu na pele que a própria organização não buscava esclarecer a escolha. Seu relatório nunca foi divulgado, e Garcia pediu demissão. O problema é que, antes de sair, o ex-promotor envolveu autoridades americanas na investigação, o que desencadeou um efeito em cadeia no futebol mundial. A legislação americana prevê que suas entidades podem investigar qualquer caso que envolva instituições dos Estados Unidos, seja pelo uso de um banco ou de um servidor cuja sede esteja no país. Foi assim que o FBI iniciou uma devassa nas contas de Jack Warner, ex-presidente da Confederação de Futebol das Américas Central e do Norte, CONCACAF,
e acharam um rastilho de pólvora que iria chegar ao maior escândalo de corrupção do futebol. Na investigação de Warner, surgiu o nome de Chuck Glazer, ex-secretário-geral da CONCACAF. Seus crimes de lavagem de dinheiro e receptação de propina fizeram com que ele fechasse acordo de delação premiada com a justiça americana. Foi a senha para a investigação se tornar internacional com a cooperação da justiça suíça, uma vez que a sede da FIFA fica na cidade de Zurique. As investigações feitas por Estados Unidos e Suíça descobriram um extenso histórico de pagamento de propinas, em especial para a escolha do Catar como sede em 2022, em votação realizada em 2010. Naquela época, o presidente da CBF era Ricardo Teixeira, e as investigações concluíram que ele foi um dos que recebeu propina para votar a favor do país do Oriente Médio. Teixeira foi indiciado pelas justiças suíça e americanas, mas o histórico de não extradição de seus cidadãos pelo Brasil fez o dirigente se autoexilar no país. O Cartola disse ter sido alvo de retaliação do Departamento de Justiça do governo norte-americano por ter apoiado, em 2010, a candidatura do Catar à Copa de 2022 em detrimento dos Estados Unidos. Apesar de ter passado ileso pelo escândalo do FIFAGAT, que prendeu diversos dirigentes, incluído José Maria Marin, sucessor de Teixeira na CBF, as investigações elucidaram outros casos de Teixeira. Rosell, corrupção em 2 atos. Um dos desdobramentos do FIFAGAT foi a Operação Jules Rimet, realizada pela Justiça Espanhola em parceria com a Justiça de Andorra, que prendeu o ex-presidente do Barcelona e da Nike no Brasil, Sandro Rosell. Rosell foi um dos principais responsáveis pela expansão da seleção brasileira como um produto global ao tornar a Nike fornecedora de material esporte.